Olá, alunos do 7º ano, como vocês estão? Tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Vamos? Observem aí a pauta. Vamos lá então, como vocês observaram na pauta, né? Nós temos a correção do Você Aprendeu e vamos finalizar o conteúdo também. E depois disso nós estaríamos vendo a tipologia textual na autoavaliação, ok? Então vamos para a nossa correção. Vocês tinham lá no Você Aprendeu trabalhando o gênero fantástico, né? Então trabalhando o gênero fantástico, primeiro ponto, o que vem a ser esse gênero literário? Nós temos que é um gênero literário ficcional que cria um universo de acontecimentos de fantasia, como bem diz a palavra, gênero conto fantástico. Se é um conto fantástico, os acontecimentos estão gerando em torno da fantasia. O elemento principal do gênero conto fantástico é uma oposição entre o real e o fantástico, isso mesmo. Se eu estou falando algo relacionado, levado à fantasia, então tem que ter uma oposição aí entre o que é real e o que vem a ser o fantástico. E as características que nós temos no conto fantástico corresponde a uma narrativa breve, na qual o tempo, o espaço e o número de personagens são restritos, ou seja, apresentando a estrutura básica da narrativa, situação inicial, conflito, clímax e desfecho, né? Mas é muito importante darmos atenção quando falamos que a narrativa é breve, isso é importantíssimo observar, né? E o tempo, o espaço e o número de personagens, eles são restritos. Bom, se a minha narrativa é breve, então o espaço, os personagens e tudo mais tem que ser realmente restrito, certo? Depois disso que nós vimos sobre o gênero fantástico, vocês têm aqui, olha só. Nós trabalhamos a acentuação, certo? Ou melhor, vocês recordaram a acentuação que nós trabalhamos logo no início do ano letivo, não é mesmo? Então, nós temos lá monossílabos tônicos, oxítona, paroxítonas, ditongos, hiatos e proparoxítona. Então, iniciando lá. Na acentuação, o que são os monossílabos tônicos? Acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguido ou não de S, certo? Isso é monossílabo tônico. O que é tônico mesmo? Aquele que tem um som mais forte, né? E como eu estou trabalhando com monossílabo, normalmente eu encontro muito a acentuação, tá? Mostrando para mim qual é o monossílabo tônico. Nas oxítonas, acentua-se as oxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. A, E, O, seguido ou não de S. Em, com EM e ens, né? De parabéns, certo? Isso é a acentuação das oxítonas. Daí nós temos as paroxítonas, né? Que nós temos uma regrinha um pouquinho mais extensa para acentuação. Por quê? Acentua-se as paroxítonas terminadas em I, US, uns, R, L, X, N, P, S, A com S, ão com S. E o ditongo, é claro, né? O ditongo são aquelas duas vogais que não se separam, certo? Então, essa é a regrinha das paroxítonas. Preciso lembrar da terminação das palavras para saber se ela vai receber acento ou não. Depois eu venho para os ditongos, como eu disse antes. O que é um ditongo? São duas vogais que não se separam. Aqui nós falamos, acentua-se os ditongos abertos, el, oi, ei, nas palavras oxítonas e nos monossílabos tônicos, certo? Então, onde eu encontrar um ditongo, eu vou observar. É um monossílabo tônico terminado em el, oi, ei, então ele recebe um acento, certo? Então, isso é chamado de de ditongos abertos. Nos hiatos, acentua-se o I e o U tônicos, sozinhos nas sílabas ou acompanhados de S, não seguido de NH ou precedidos de ditongo. Então, tem que observar. O que é um hiato? São aquelas duas vogais que se separam, isso mesmo, duas vogais que se separam. Então, se está separando as duas vogais e eu tenho um I ou um U tônico, ou seja, sozinho na sílaba, ou então acompanhado de S, quer dizer que nós temos um hiato, certo?
E as proparoxítonas, que é a mais simples que nós temos, porque todas as proparoxítonas são acentuadas, isso mesmo, todas recebem acento, certo? E não esquecendo que a minha sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Isso eu conto do final para o início da minha palavra. Então, a antepenúltima sílaba, quando ela é tônica, ela é chamada de proparoxítona. E sendo proparoxítona, todas elas recebem acento, certo? Isso diz a regrinha que nós já vimos desde o início do ano e agora nós revisamos um pouquinho, tudo bem? Agora nós temos o para finalizar. No para finalizar, vocês tinham um texto. O texto é o dia em que os jacarés invadiram Nova York. Então eu vou tentar ler rapidinho aqui para vocês, porque a letra está muito pequenininha, tá bom? Deu no jornal experiências genéticas, produziram minúsculos jacarés que foram vendidos aos milhares em Nova York como brinquedo. Mas eram ferozes como seus ancestrais, e os pais, receosos de que os filhos fossem mordidos, despejaram os jacarezinhos nos vasos sanitários e puxaram a descarga. Foi um erro fatal. Centenas de jacarés sobreviveram e fizeram dos esgotos da cidade seu habitat. E lá, durante anos, se reproduziram. E cada geração, sabe-se lá os insondáveis mistérios da genética, aumentava de tamanho, acabando por produzir espécies muito maiores que os crocodilos do Nilo. Quando as autoridades deram pela coisa, era tarde. Pelas saídas do metrô, pelas galerias de esgotos, pelo rio Hudson, milhões de jacarés gigantescos ganhavam as ruas no ataque de surpresa e comeram a maior parte da população. Mais espantoso ainda, os jacarés assimilaram a personalidade daqueles que devoravam, de modo que a estrutura da cidade não se alterou muito, só que em vez de seres humanos eram jacarés que dominavam a cidade. Serviços públicos, transporte, comunicação, tudo. A Estátua da Liberdade foi substituída por um jacaré com uma short. Nem todos os habitantes foram comidos. Os jacarés que haviam comido cientistas especializados em genética começaram a fazer experiências com suas cobaias humanas, até que conseguiram reproduzir em laboratório homenzinhos com 20 centímetros de altura, que foram vendidos como brinquedos para os filhotes de jacarés. Mas os minúsculos seres não haviam perdido a ferocidade de seus ancestrais e começaram a hostilizar seus donos com lanças improvisadas. Os jacarés, com receio que seus filhos se machucassem, pegaram os homenzinhos e os despejaram no vaso sanitário e puxaram a descarga. Foi um erro fatal para os jacarés. Sérgio de Magalhães Gomes. E aí, o que vocês acharam? Muito bom o texto, não é mesmo? Olha só a imagem. Se estamos falando de algo fantástico, aqui está, né? Primeira pergunta. A qual gênero pertence esse texto? Bom, muito simples, né? É o conto fantástico. É um gênero que cria um universo de acontecimentos fantasiosos que tem como elemento principal oposição entre o real e o fantástico. Imagina só uma cidade feita de jacarés, não é mesmo? Agora descreva agora como as características que você apontou na questão anterior aparecem no texto. Então, de que forma isso aconteceu? Experiências genéticas teriam produzido minúsculos jacarés que acabaram parando nos esgotos de Nova York, onde se reproduziram. A cada geração mudavam de tamanho, acabando por produzir espécies muito maiores do que os crocodilos do Nilo. Então aí está o homem sentindo o poder do homem. Terceiro, agora releia esse trecho do texto para responder as questões a seguir. E lá, durante anos, se reproduziram, e cada geração sabe-se lá os insondáveis mistérios da genética aumentava de tamanho, acabando por produzir espécies muito maiores que os crocodilos do Nilo. Identifique o processo de formação das palavras destacadas nas passagens que seguem. Reproduziram. O que nós temos a palavra reproduziram? Vocês podem observar no re. De produziram, o que foi acrescentado? Esse re. Esse re é o que? É uma derivação prefixal. Por que prefixal? Porque vem antes, né, da palavra primitiva, ou seja, vem antes do seu radical. Então, reproduziram, derivação prefixal. Agora, geração. Geração vem da palavra gerar. Então, quer dizer que foi acrescido
algo à minha palavra, não é mesmo? Então, eu tenho derivação sufixal. Destaque os prefixos e os sufixos das palavras do exercício anterior, atribuindo-lhes o significado. Então, nós vimos, né, na apostila que nós temos uma tabela que cada um desses prefixos e desses sufixos, ele transmite um significado na palavra a qual ele está formando, né? Por isso que nós falamos que é um processo de formação das palavras. Então, reproduziram, esse re é um prefixo com sentido de repetição, certo? Então, posso esquecer re, prefixo de sentido de repetição. E geração, esse são é um sufixo que forma substantivo derivado de ação, né? Então, sempre quando eu vejo meu sufixo são, ele aqui está derivando de ação. Na quarta pergunta, diz assim: é válido afirmar que as 3 palavras destacadas a seguir obedecem à mesma regra de acentuação gráfica? Vamos lá. Deu no jornal: experiências genéticas produziram minúsculos jacarés que foram vendidos aos milhares em Nova York como brinquedo. Então, as 3 palavras são proparoxítonas, certo? Experiências, genéticas e minúsculos. Mas apenas experiência é também paroxítona, terminada em ditongo. Então, vocês podem observar aqui, porque quando eu falo de experiências, eu posso separar o I do A, quando eu falo dela ser uma proparoxítona. Mas ela também é uma oxítona, por quê? Porque eu vejo o I e o A como um ditongo. Sendo ditongo, eu falo paroxítona, terminada em ditongo. Na próxima questão, leia parte do primeiro parágrafo do texto, a humanidade desce à terra e faça o que se pede. No tempo de vida celeste, um velho, numa caçada, viu um tatu e o perseguiu. O tatu enfiou-se terra dentro, e o homem cavava cada vez mais fundo para apanhá-lo. Cavou o dia todo sem poder pegar o tatu. Voltou para casa, mas o dia seguinte recomeçou a cavar. Betty Minglin. Quantos períodos formam esse texto? Então, é claro que vocês observaram, né, para ver quantos períodos, principalmente a pontuação, né, a pontuação em novos períodos. Então, nesse trecho nós temos o quê? 4 períodos. Observem bem a pontuação que nós temos, os pontos simples, ok? E destaque as conjunções coordenativas que aparecem no trecho e indicam o valor semântico que elas apresentam. Então, eu já falei para vocês que as conjunções têm a função do quê? De unir 2 orações, isso mesmo. Então, a primeira coisa que eu faço é encontrar os verbos. Depois que eu encontro o verbo, eu deixo um verbo ou uma locução verbal em cada oração. Depois que eu deixo um verbo ou uma locução verbal em cada oração, aí eu vou separando os meus períodos, aí não tem erro, tá? Então, eu tenho aqui a primeira conjunção, eu tenho a conjunção E. Então, vocês podem observar lá. Numa caçada, viu um tatu e o perseguiu. Viu é um verbo, perseguiu é outro verbo. Então, vocês podem observar que o E, ele está ligando a oração viu um tatu e a outra oração o perseguiu, certo? Então, aí eu tenho uma conjunção e ele é chamado de conjunção coordenativa aditiva. Tá? Depois, dando sequência, vocês podem observar no próximo período, o tatu enfiou-se terra dentro e o homem cavava cada vez mais. Então, vocês podem observar que, novamente, eu tenho o verbo enfiou, que é uma oração, depois o homem cavava, que é outra oração. O E, ele está ligando as 2 orações. Então, aqui, novamente, eu falo que eu tenho uma conjunção coordenativa. E, dando mais sequência, eu tenho lá, voltou para casa, mas no dia seguinte recomeçou a cavar. Então, vocês podem observar, voltou é um verbo, recomeçou ao outro, não é? Então, eu tenho aí 2 orações. E eu tenho a vírgula também me ajudando para separar as orações. E entre essas orações, eu tenho a conjunção mas, que traz para mim uma ideia diversa, uma ideia contrária. Certo? Então, nós temos o E, que é a conjunção coordenativa aditiva, e o mas, que é a conjunção coordenativa adversativa. Tudo bem? E entenderam todos os exercícios? Agora nós vamos para a autoavaliação. Isso, a autoavaliação que vocês já trabalharam muito comigo nesse trimestre e nós estaremos dando continuidade, certo? Então, observe aqui a mudança da tela agora.
Então, nós começamos, né, a autoavaliação no quarto bimestre. Então, o que é a primeira parte que eu faço? É a produção textual, isso mesmo. Então, eu vou fazer minha autoavaliação diante das produções textuais que foram apresentadas nesse bimestre. Então, eu vou pegar na minha apostila a primeira unidade. Como nós vimos, né, no bimestre anterior, quando falamos de produção textual, ela já aparece na primeira folha da minha unidade. Então, vocês vão observar na primeira folha qual tipologia que foi trabalhada, que foi estudada, e vão anotar aqui o nome. Depois disso, vocês vão falar sobre essa tipologia, tá? Então, expliquem com as palavras de vocês sobre essa tipologia textual. Dissertar, falar qual é a estrutura do texto, como ele é apresentado e tudo mais, certo? Terminada a primeira unidade, passamos para a segunda unidade. Mesma coisa, observando lá a folhinha da segunda unidade, já começa com a tipologia textual que foi estudada no bimestre. Então, vocês vão anotar qual a tipologia textual e depois vocês vão dissertar sobre ela. Ou seja, falar o que vocês entenderam sobre a estrutura do texto e tudo mais. Importantíssimo essa autoavaliação de vocês. Façam com bastante atenção e na próxima aula nós estaremos dando sequência. Tudo bem? Então, boa atividade para vocês e até a nossa próxima aula.